5, 4, 3, 2, 1. Tá valendo. Tá valendo? Ok, tá valendo então. Então, uma boa noite para aqueles que estão assistindo ao vivo e um bom dia para aqueles que estão, ou boa tarde para aqueles que vão estar assistindo posteriormente o vídeo no YouTube, no canal do YouTube da Central do Livro de Mormon, ou na minha transmissão paralela aqui no Facebook Live. Prazer enorme estar podendo conversar com vocês novamente. Estamos então nessa semana que vai se iniciar com algumas... bom, em primeiro lugar, um anúncio que é que no próximo domingo, dia 10 de julho de 2022, eu não vou realizar essa nossa conversa semanal, porque eu vou estar viajando para o Brasil, inicialmente para Curitiba, e depois então vou ao Rio de Janeiro e Petrópolis, posteriormente Petrópolis. Nessa hora que normalmente temos a nossa live, vou estar já lá sobrevoando o Oceano Pacífico, então não vamos ter. Mas essa semana então temos no estudo do currículo Vem e Segue-me o livro de 2 Reis, capítulos 2 a 7, onde nós vemos algumas lições baseadas no ministério do profeta Eliseu, sucessor de Elias. E esses capítulos começam justamente com a transferência, vamos dizer assim, de Elias, do profeta Elias, onde ele é levado aos céus, entre aspas. Aqueles de vocês que viram a minha postagem nas minhas páginas no Facebook, viram que eu coloquei lá uma citação do profeta Joseph Smith, uma citação de ensinamentos do profeta Joseph Smith sobre seres transladados, que é o que estava acontecendo com Elias, o profeta. Ele não estava sendo levado para o reino celestial, ele estava sendo levado para um local de ordem terrestrial, por assim dizer. Talvez, quem sabe, foi transferido para a cidade de Enoque, foi morar na cidade de Enoque, não sabemos ao certo, um dia vamos saber, mas para que ele pudesse realizar outras missões no futuro, séculos depois. Uma delas trazendo as chaves que ele possuía, que nós falamos na semana passada, as chaves do poder selador, para Pedro, Tiago e João, e uns quase 1800 anos depois, para Joseph Smith e Oliver Cowdery. Então, para isso ele precisava ter um corpo de carne e sangue, porque são ordenanças terrenas que precisam ser realizadas por seres terrenos, seres mortais. Um ser transladado ainda é um ser mortal. A única diferença é que, conforme Mormon explicou em 3º Nefe 28, e nós lemos também em Doutrina e Convênio, seção 7, eles receberam poder sobre a morte. Então eles não ficam doentes, não envelhecem, nada, e podem ir a qualquer lugar, e podem ficar vivos permanentemente. E lembrando que essas pessoas, esses seres transladados, receberam essa condição para que pudessem continuar ministério. Não é porque eles estavam curiosos, eu quero viver para sempre. Não, não era isso. É porque eles pudessem realizar certas missões que exigiam que eles fossem ainda seres mortais séculos ou milênios depois deles terem vivido sua experiência mortal. Então, é isso que nós temos logo no início desses capítulos dessa semana em 2 Reis. Mas vemos então que foi um processo que foi anunciado com antecedência. Observamos que, interessante, que alguns outros homens inspirados, que eram chamados de profetas lá também, nós já falamos sobre esse título, quando nós falamos da profetisa Débora, eram pessoas que recebiam inspiração pelo poder do Espírito Santo. Eles sabiam que Elias ia ser transladado. E diziam para Eliseu: o senhor está sabendo que o senhor
não fala, isso aí não se fala, não fica falando isso daí para o povo todo saber, não. E eventualmente então Elias foi levado, e Eliseu então permaneceu como sendo o próximo profeta presidente. Lembrando mais uma vez, irmãos e irmãs, que isso está acontecendo num período, muitos anos depois de Davi e Salomão, gerações depois deles, numa época em que o reino de Israel estava dividido. Tinha o reino do norte, que era chamado Reino de Israel, o reino do sul, que era chamado Reino de Judá. E Elias e Eliseu estavam pregando para o reino do norte, o reino do norte, o reino de Israel, onde estavam então 10 das 12 tribos, e no reino do sul, o reino de Judá, estavam 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Os levitas estavam espalhados por tudo quanto era lugar, mas já nessa época, na época de Elias e Eliseu, tínhamos muitos falsos mestres e falsos sacerdotes que tinham sido chamados por reis iníquos, e então isso complicava a coisa um pouco para o povo. Daí vimos então que profetas como Elias e mesmo Eliseu tinham que se debater com pessoas que não eram muito amistosas, que não acreditavam mais na religião verdadeira do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então isso nós vemos. Agora, temos aqui como eu sempre digo, como digo todos os domingos, eu não vou tratar de todos os detalhes desses capítulos, porque, como eu sempre digo, temos irmãos e irmãs que nos seus blogs, nos seus podcasts, nos seus próprios vídeos, eles vão tratar de vários desses diferentes aspectos, dessas diferentes histórias que estão ali. Mas eu quero apenas enfatizar a continuidade. Eliseu pediu a Elias perguntou: escuta, você quer alguma coisa de mim antes que eu seja transferido? Ele disse: eu quero uma porção dobrada do teu espírito. E Elias falou assim: olha, é ruim, hein? Eu já passei poucas e boas por causa das coisas que eu pude fazer, já passei poucas e boas, mas vamos ver o que o Senhor vai querer para conceder para você. E de fato, Eliseu, utilizando o poder, a autoridade do sacerdócio e com a inspiração que ele tinha como um profeta de Deus, realizou muitos dos milagres que o próprio Elias havia realizado. Por exemplo, ele dividiu as águas do Rio Jordão, quando ele cruzou o Rio Jordão, junto com Elias usou o manto dele para dividir as águas, tal como séculos antes eles tinham, os antepassados deles tinham cruzado o Rio Jordão e entraram na Terra Santa, através desse milagre de atravessar o Rio Jordão em terra seca. Então Elias fez isso, e Eliseu, quando voltou depois de ver Elias trasladado, ele faz a mesma coisa. Vemos também mais um grande milagre realizado em prol de uma viúva, que era, pelo que mostra no texto, seria a viúva de um daqueles profetas, de um daqueles homens inspirados da época, não sabemos qual. E Eliseu traz de volta à vida o filho dessa mulher. Tivemos uma passagem também, onde, muito conhecida, de um capitão do exército da Síria, país vizinho de Israel, ao norte, Naamã, e um homem que sofria de hanseníase, doença de Hansen, ou lepra, como era conhecido, e é sugerido a ele por um de seus servos, que disse: olha, por que você não vai lá falar com o homem de Deus lá? E Naamã acreditou naquilo e foi. E temos toda aquelas lições sobre como que Naamã estava esperando que Elias ia fazer alguma coisa, um ritual e não sei o que. Eliseu ia fazer algum ritual, e Eliseu nem falou com Naamã, mandou recado para ele. E Naamã ficou, nem se dignou vir me receber aqui, me cumprimentar aqui, obrigado por ter vindo, nada disso. Vou deixar outros irmãos e irmãs falarem sobre isso também. Mas Naamã ficou curado da sua doença.
vemos o que aconteceu com o ajudante de ordens lá de Eliseu, o Geazi, que sabe, como o Salvador falou, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? Naamã quis dar presentes para Eliseu. Eliseu, não, obrigado, isso aqui é o serviço do Senhor. No serviço do Senhor não tem negócio de presente, não. E aí Geazi foi lá escondido e, não, que ele falou aí que tem um pessoal aí que precisa de umas coisinhas, não sei. Então Naamã deu algumas roupas lá e mais um dinheiro lá para Geazi, mas Eliseu era um profeta. Quando o Geazi chegou, como você foi, Geazi? Eu estava ali nas quebradas ali, não sei o que, nada demais, não sei o que, no escritório. Eu não vi você fazendo lá, indo lá pedir presente pro outro. Tá bom, olha, a lepra que era dele vai ficar para você agora, aí acabou. E mais uma outra ocasião, com também um ajudante de ordem. Esse ajudante de ordem desses profetas aí seriam o que hoje em dia nós seríamos, é o da Cláudio Costa, 70 emérito hoje em dia, grande presidente Costa. Ele, assim, olha, aqueles moços dos profetas, esses eram os 70, como os 70 de hoje em dia. Tá? Eles auxiliam os profetas, videntes e reveladores. E é interessante que esse linguajar que tem no Novo Testamento de moço não quer dizer que seja rapazinho, não. Quer dizer que, assim, olha, era alguém que estava ali, um ajudante de ordem. Ele não era um profeta, ele não era, mas era um secretário executivo ali, sei lá, eu usei o termo ajudante de ordem, que é uma coisa que vem do exército, alguns de vocês serviram militarmente e entendem. Só, olha, é alguém que quando ele fala, ele está falando em nome do comandante, é o ajudante de ordem, uma pessoa que tem uma certa autoridade por causa daquele que manda ele fazer determinadas coisas. Por isso chama ajudante de ordens. Um outro rei da Síria estava guerreando contra Israel e descobriu que os israelitas sabiam onde ele ia atacar. Como é que pode? Alguém está vazando informação? Quem é que está traindo a gente aí? Os ajudantes assessores do rei falaram, não, olha, que tem ele lá, já tem um profeta lá, que Deus fala para ele onde está indo. Aí ele falou, pega aquele homem lá, traz esse cabra aqui para mim, aqui, que eu vou dar um jeito nele aí. Então mandaram um exército lá para capturar Eliseu. E o ajudante na época de Eliseu, acordaram de manhã lá, está lá cercada, a cidade está cercada de um exército sírio. E o ajudante dele lá, senhor, como é que pode? Está tudo lascado aqui, não sei o que. E Eliseu falou, não, olha, fica tranquilo aí, fica tranquilo. Ele fala, isso que está no texto lá, não temas. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E eles são milagrosamente livrados. Então, Eliseu pede ao Senhor que abra os olhos do ajudante dele. E quando o Senhor abriu os olhos, ele viu que aquele exército dos sírios estava cercado, nos montes, estava cercado por um exército do Senhor. Tá? Seres em glória lá. E ele falou, tá aí, tá vendo? Não tem, o Senhor não vai deixar acontecer nada com a gente. Nós temos mais gente naquele exército divino do que tem no exército sírio. Então, essas são algumas das passagens que são interessantes no ministério de Eliseu. Para mim, especialmente, esse evento dos exércitos são bastante significativos para mim. É o que sempre me chamou a atenção aqui. O fato de que, olha, quando nós estamos aí nos nossos chamados, seja nas nossas aulas e ramos, ou seja como missionário de tempo integral, às vezes a gente acha que está sozinho, né? Poxa, eu estou sozinho aqui, ninguém ajuda, ninguém não sei o quê, mas olha, se o Senhor abrisse os nossos olhos e nos ver, tá? Que não é assim não. Nós vimos ver que a promessa que o Senhor fez
A promessa que o Senhor fez, e nós encontramos em Doutrina e Convênios, seção 84, o Senhor diz aqui, Doutrina e Convênios, seção 84, versículo 88. Tá bom, vamos ler 87 e 88. Onde o Senhor diz o seguinte: eis que eu vos envio para repreender o mundo por todas as suas más ações e para instruir quanto a um julgamento futuro. E quem vos receber, lá estarei também. Pois irei adiante de vós, estarei à vossa direita e à vossa esquerda, e meu espírito estará em vosso coração, e meus anjos ao vosso redor para vos suster. Promessa espetacular para aqueles que estão no ministério. O Senhor falou essa revelação ao profeta Joseph Smith, para aqueles que estavam no ministério. Irei adiante de vós, estarei à vossa direita e à vossa esquerda, e meu espírito estará em vosso coração, e meus anjos ao vosso redor para vos suster. Então, aqui, tem mais. Para aqueles de nós que damos alimentação para os missionários aí, damos o almoço dos missionários, aqui também, olha. Quem vos recebe, a mim me recebe. E ele vos alimentará, e vos vestirá, e vos dará dinheiro. E aquele que vos alimentar, ou vos vestir, ou vos der dinheiro, de modo algum perderá sua recompensa. Não, nós não damos dinheiro vivo para os missionários, tá? Não dá dinheiro para os missionários, não dá roupa para missionário, mas nós fazemos contribuições para o fundo missionário. Pagamos um dízimo, pagamos oferta de jejum e fazemos contribuições para o fundo missionário também. Dessa forma, nós apoiamos financeiramente a obra missionária no mundo todo. E o Senhor diz: fizer isso, de modo algum vai perder sua recompensa. Então, quando eu penso nessa experiência de Eliseu, eu penso nisso. Olha, quando nós estamos aqui envolvidos no ministério, tá? Temos essa promessa de que o Senhor vai ter seus anjos ao nosso redor para nos suster. Então, no nosso chamado, seja nas nossas alas, ramos, distritos, estacas ou missões, nunca vamos estar sozinhos. Pode parecer que não está funcionando a coisa, não. Vai funcionar assim. O Senhor tem seus anjos ao nosso redor. Vamos fazer aquilo que nós fomos instruídos a fazer direitinho, com diligência, planejando as nossas ações, executando aqueles planos com esmero, com diligência, com inteligência, com sobriedade. Os milagres vão acontecer. Milagres vão acontecer. A obra do Senhor é uma obra de milagres. Nós vivemos numa era de milagres, grandes milagres. Tá? E os milagres não vão parar, tá? Só porque estamos no século XXI. Não, vão continuar. Tá? Então, essas são algumas das passagens desses capítulos de 2 Reis, capítulos 2 a 7, que eu enfatizaria aqui, iniciando essa nossa conversa. Falem do episódio das ursas e os meninos de Eliseu. 2 horas atrás estava esperando essa pergunta, mas é o seguinte, olha, o texto em hebraico não diz que eram meninos não, tá? Então, os estudiosos bíblicos, aqueles que leram no original, dizem assim, olha, ele não está dizendo que era menino, que era criança, não. Tá? Pelo contrário, o termo que é usado lá, parecia que era uma galera ali, tá? Que estava lá, e eles não estavam necessariamente só xingando Eliseu. Pelo que eles viram lá no texto, aparentemente era algo que estava relacionado com o fato de que Eliseu tinha feito um milagre, operado um milagre que sarou a fonte de águas daquele vilarejo lá. As águas pelo visto, eram salobas, e Eliseu foi lá e, pela autoridade do sacerdócio, ele purificou as águas. E pelo que os estudiosos dizem, assim, olha, o que parece mais era o seguinte: esses caras aqui ficaram mordidos, porque Eliseu acabou com a fonte de renda dele. O que nos faz lembrar de uma coisa que aconteceu com o apóstolo Paulo. Tinha aquela mulher lá que tinha um espírito lá que adivinhava, né, que era adivinha, não sei o quê, e Paulo virou para a mulher e mandou o espírito sair da mulher, o espírito maligno sair da mulher. Aí os caras que eram os patrões dela
ficaram mordidos lá, ficaram aborrecidos com aquilo, não sei o que, e foram lá e fizeram queixa de Paulo e de Barnabé, e deu uma confusão tremenda lá. Dá uma olhada lá no livro de Atos, ok? Com relação ao manto de Elias dado a Eliseu, simbolizando o poder e autoridade passada a Eliseu, também incluía o poder selador, ou Elias foi o último a possuir essas chaves antes de Pedro, Tiago e João? Olha, irmão, não temos informação exata sobre isso. No entanto, li para vocês aqui o que o profeta Joseph Smith ensinou. Isso é Doutrina e Convênios, seção 128, versículo 9. Ele disse: em todas as épocas do mundo, sempre que o Senhor deu uma dispensação do sacerdócio a qualquer homem ou grupo de homens por revelação real, esse poder sempre foi dado. O profeta Joseph Smith me ensinou. Então, o que é o Elias ter o poder salvador? Significa que ele foi a Elias, o profeta, foi dado então a responsabilidade, o chamado de gerenciar, de presidir sobre esse poder selador, da qual forma como Moisés preside sobre as chaves, tá, da coligação de Israel. Como Abraão possui as chaves, tá, do sacerdócio patriarcal, okay, do novo e eterno convênio do casamento. Então, diferentes chaves foram dadas. Olha, você cuida disso daqui, você cuida daquilo ali. Chaves essas que foram possuídas por nosso pai Adão e por nosso pai Noé. Noé também é nosso pai. Todos nós somos descendentes de Noé também. Então, eles todos possuíam, e como o profeta Joseph Smith falou, em qualquer época do mundo, em qualquer época da história da humanidade, sempre que o Senhor manifestou o sacerdócio dos céus, esse poder também foi manifestado. Então, aí está.